Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, nosso texto básico desta manhã, livro do Gênesis, capítulo 26. Vamos ver versos de 1 a 13. Vamos discorrer sobre todo o capítulo 26, nosso sermão expositivo, mas vamos ler apenas esses versículos para a introdução da nossa mensagem. Capítulo 26, do livro do Gênesis, versos de 1 a 13. Eu convido a igreja para que nos coloquemos em pé e vamos ler responsivamente. E deixe sua Bíblia aberta aí nesse capítulo para a nossa exposição nesta manhã. Isaque da terra dos filisteus. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher, porque se dizia: se consigo os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu fazia para que não morra por causa dela. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Enriqueceu-se o homem, prosperou riquíssimo. Vamos orar. Pai querido, é a tua palavra que está aberta diante dos nossos olhos. Mas muito mais do que isso, ó Pai, nós precisamos da tua palavra colocada dentro do nosso coração, colocada pelo poder do teu Espírito Santo, e não apenas colocada, mas praticada por cada um de nós. Pai, assim como o Senhor trabalhou a vida de Abraão, a vida de Isaque, trabalha a vida da tua igreja nesta manhã, através desse texto tão especial e tão precioso da tua palavra. Pai, que o nosso coração esteja agora liberado de preocupações lá de fora, para estarmos ligados inteiramente com o Senhor, através do teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar. Irmãos, nós temos aqui nesse texto a repetição, o replay, do que aconteceu com Abraão. Abraão tinha uma esposa muito formosa, Sara, e ele mentiu que Sara era sua irmã, porque eles poderiam matá-lo para tomar Sara. E agora se repete com seu filho.
Isaac. Isaac chega ali na terra dos filisteus, também com a esposa formosa, Rebeca, e também sente o mesmo receio. Então o que acontece? Já que ela é irmã, então ela é tomada e levada para o harém, para ser preparada para casar com um dos nobres, ou então com o próprio rei. Mas nesse período, veja que Deus protege o servo dele, mesmo fazendo coisa errada. Nesse período, então o rei Abimeleque vê por uma das janelas, quando Rebeca está colhendo flores, e Isaac vai encontrar-se com ela, e troca carícias com ela como sua esposa. Então ele chama Isaac e diz assim: você me enganou, você disse que era sua irmã. E se tivesse acontecido algo pior? Por quê? Porque o rei Abimeleque tinha medo. Ele havia feito um pacto com Abraão, um acordo, e se ele tivesse tomado, ou alguém do reino dele tomado Rebeca, Deus amaldiçoaria. Então ele chama a atenção de Isaac, diz assim: eu te dei tudo, eu te dei um terreno bom, você prosperou. Diz o texto aqui que ele ficou riquíssimo ali, naquela região. Então o rei fala: agora você vai embora, não quero você aqui mais, você vai embora. Mas com a bênção de Deus, porque ele prosperou. Então, irmãos, uma necessidade que nós vamos enfocar muito nesse texto aqui é a necessidade de água. Porque era uma região desértica onde eles estavam. E o grande valor daquelas tribos era a qualidade da água. Porque no deserto não tem rios, não tem córregos, não tem riachos, não tem lagoas. Então é necessário cavar poços para se ter uma água de boa qualidade. Então o valor de uma propriedade e o valor de tudo aquilo que a pessoa possuía estava preso à água, a um poço com água de qualidade. Então a riqueza de uma pessoa, ela era medida pelos poços que ela possuía de água de primeira qualidade. Então Isaac, caminhando o mesmo caminho de seu pai, também usou os poços que foram cavados pelo seu pai Abraão. E o nosso texto começa dizendo: sobrevindo fome à terra. Mais uma vez, como na época de Abraão, sobreveio fome à terra. E por causa disso, irmãos, as pessoas olhavam Isaac com inveja. Porque ele tinha água, onde ele chegava ele tinha água, ele estava enriquecendo, as terras que ele plantava, diz o texto, produzia 100%, 100 por 1, e para eles não. Então Isaac tinha de caminhar, não parava em lugar algum, mas ele jamais desanimou na sua caminhada. Porque quando não dava certo aqui, ele chegava ali: os irmãos vão ver isso daqui a pouco. Ele caminhava mais à frente um pouquinho. E sempre lidando com as dificuldades do seu dia a dia. E deixando sua marca onde ele passava. Esse é o tema da nossa mensagem. Como reagir diante das dificuldades diárias? Como reagir? Nós temos tantas dificuldades no dia a dia. Alguns irmãos não estão aqui porque estão enfermos. Outros irmãos não estão aqui porque estão impossibilitados de vir. Dia a dia nós temos as nossas dificuldades. Isaac, à medida que ia caminhando, ele ia enfrentando essas grandes dificuldades. E a maior delas era a questão da água. Porque sua família já era numerosa. Ele já tinha um grande rebanho.
Ele já tinha muitas tendas para serem armadas onde ele chegava. E ele também plantava. Ele era lavrador também, além de pastor de ovelhas, era lavrador. Então ele tinha de plantar. Como reagiu Isaac diante das dificuldades diárias? Como você tem reagido? Como eu tenho reagido? Como vamos reagir a partir desse momento, a partir desse contato com esse texto da palavra de Deus? Versículo 18 do nosso texto diz assim: e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes, já que seu pai lhes havia posto. Então vejam aí a primeira dificuldade encontrada por Isaac no seu dia a dia, o entulho. Diz o texto que os filisteus entulharam o poço que Abraão havia cavado. Era um poço de primeira qualidade. Então, como eu disse, por causa da prosperidade de Isaac, as pessoas então tinham inveja dele. Seus inimigos o invejavam. E então ele teve de caminhar, procurar outros lugares. Então ele chega no vale de Gerar. A palavra Gerar significa lugar de pernoite. Abraão já tinha passado por ali e já tinha cavado ali um poço no vale de Gerar. Mas as pessoas invejosas haviam enchido aqueles poços de entulho. Essa é a primeira dificuldade de Isaac. O que ele fez? Ele restaurou os poços. Mandou limpar, tirar todos os entulhos dos poços, para que voltasse a produzir a água especial que ele precisava. Especial porque foi cavada pelo seu pai Abraão, e acima de tudo especial porque foi abençoada por Deus. Então a restauração desse poço. Muitas vezes, queridos, as pessoas também querem atrapalhar a nossa vida. Hoje em dia, mais do que nunca, existem as invejas. Como diz o povo lá fora, o olho grande. Então as pessoas querem entulhar o seu poço, querem atrapalhar a sua vida com Deus, querem sujar a sua água. Pessoas que só sabem ver defeito nos outros. Pastorei uma igreja uma vez, vou contar só o milagre, não vou contar o santo, né? O primeiro trabalho que eu fiz na igreja, uma irmã chegou perto de mim e falou: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: pois não, minha irmã. Ela falou: vou contar para o senhor quais são as 5 mulheres problemáticas da igreja. Eu falei: irmã, por favor, deixa eu descobrir sozinho. Ela é uma delas. Foi a que mais me deu trabalho. Então, irmãos, existem pessoas que muitas vezes só sabem ver defeitos naquilo que a gente faz. Pessoas que ficam criando dificuldades. Pessoas que não reconhecem o trabalho que você faz na obra do Senhor e começam a lançar pedras. Isso é muito comum nos dias. Não devia ser, na igreja não devia ser, mas é também, porque a igreja é composta de pecadores. Nós somos pecadores. Então essas pedras, esses entulhos, muitas vezes nos impedem de fluir. Muitas vezes nos impedem de produzir aquele fruto que Deus quer que a gente produza como servo dele. Já ouvi muitas vezes pessoas dizer: ah, pastor, eu não aceito esse cargo porque... E aí vem o porquê, né? Porque fulano é isso, fulano é aquilo, fulano fala isso, fulano fala aquilo. São pessoas entulhando o seu poço, o meu poço. Nós nunca devemos desanimar por causa disso. Isaac fez o quê? Tirou os entulhos do poço e voltou a usar o poço. Portanto, nós precisamos fazer o quê? Lançar fora tudo que não edifica a nossa vida.
E se você tem alguém que tem lançado entulho no seu poço, ore por ele. Não fique com raiva. Não perca o seu sono. Não perca a sua saúde. Mas ore por essa pessoa. Essa é uma das dificuldades do dia a dia. Pessoas entulhando o nosso poço, tentando nos atrapalhar. Faça como Isaac. Vá em frente. Versos 19 e 20. Diz assim: cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, ou seja, disputa, rixa, porque contenderam com ele. Veja aí outra dificuldade de Isaac. Aquela dificuldade já tinha ficado lá atrás. Ele chega agora na região de Ezeque. A palavra Ezeque significa disputa, rixa, contenda. E quando os pastores de Isaac descobrem aquela água, uma água 100% boa, porque foi Deus quem deu, os pastores, os inimigos chegam e falam: não, esse poço é nosso, vocês estão na nossa terra, vocês não são donos de nada aqui. Então diz o texto que contenderam com eles. Então a segunda dificuldade encontrada por Isaac foram as contendas. Irmãos, e essa palavra Ezeque também significa lugar de luta e intimidação. Quantas vezes a gente indiretamente sofre intimidação? As pessoas tentam nos abafar, nos ameaçar. Até então, queridos, ali naquela região não havia água. Mas como Isaac chegou com a bênção do Senhor, então ele colocou seus servos especialistas para abrirem o poço. E o poço ali fluiu água especial. Então vieram novamente os invejosos. Vieram novamente para contender, para disputar com eles. Nós podemos chamar então essa água de Ezeque como água da contenda, que tem um gosto muito amargo. A água da contenda que tem um gosto muito amargo. Mais uma vez, Isaac diz assim: é de vocês? Então fique com ele. Nós vamos embora. Vamos em frente. Não vamos perder o nosso tempo por causa dessas contendas. Ou seja, Isaac sabia relevar as coisas. E hoje em dia, queridos, nós não temos muitas vezes sido sábios em relevar as coisas. Nós queremos levar tudo a ferro frio. A ferro e fogo, como diz o ditado. Fulano fez, você quer logo dar o troco. Fulano falou, você quer falar ainda mais. Mas nós temos de aprender com Isaac a relevar as coisas. Isaac estava disposto a não se abater com mais aquela dificuldade daquele dia. O poço de Ezeque. Por quê? Era um poço de contenda. Era um poço que iria produzir para ele e para todo o seu povo água de amargura. E mais uma vez, queridos, nós vemos que pessoas invejosas, que muitas vezes não sabem fazer aquilo que o Senhor deu o dom para a gente fazer, elas querem tomar o seu lugar. Eu também quero. Eu também sei fazer. Eu também sei cantar tanto quanto Giovana canta com essa voz maravilhosa. Não sei não, tá? Não é esse dom que Deus me deu. Mas muitas vezes, queridos, nós somos instrumentos usados pelo inimigo para atrapalhar a vida das pessoas dentro da igreja, criando contendas por coisas mínimas. Então, queridos, vamos fazer como Isaac, relevar. Por que aconteceu isso? Por que a pessoa falou isso? Porque ela está contendendo comigo.
Eu já contei para os irmãos aqui, vou contar novamente. Uma vez após concluir uma mensagem, uma das igrejas que eu pastoreei, como aqui a gente faz, saía junto com o presbítero à porta para cumprimentar as pessoas. E a primeira pessoa que saiu passou por mim, me deu uma bronca e disse que eu tinha pregado só para ele, porque eu tinha, e falou e falou até um palavrão e foi embora. Virou as costas e foi embora. O presbítero ficou de boca aberta. O presbítero Paulo Mendes, que o senhor já levou, já está na glória. Mas pastor, o senhor ficou calado. Ele falou, o senhor ficou calado. Eu não tinha ficado. Falei, não é assim. E passaram 2 dias e aquele irmão trabalhava de turno. E eu esperei a folga dele. Na quarta-feira ele estava de folga. Na terça-feira eu liguei para ele à noite, falei, amanhã você está de folga, né, Tô? Falei, eu vou tomar o café da manhã com você. 7 horas da manhã eu estou indo na sua casa para a gente tomar o café juntos, eu preciso conversar contigo. E eu fui. Cheguei lá e já tinha ido na padaria, já tinha feito café, já estava com a cabeça arrumada. Aí tomamos o café, eu falei, agora que a gente já tomou o café é gostoso, muito bem feito, nota 10 para você. Eu agora quero conversar com você sobre domingo. O que aconteceu? O que houve que você saiu tão nervoso? E me lançou um monte de pedras. Eu estou sem entender até agora. Ele começou a chorar. Chorou. Depois parou, falou, pastor, o senhor me perdoa. É porque naquele dia eu fiz algo errado no meu trabalho e o meu chefe pegou no meu pé. E eu fiquei nervoso. E eu cheguei em casa e briguei com a minha esposa e com meus filhos. A esposa dele não foi na igreja naquela noite, nem os meninos. Mulher muito crente. Ele falou, então eu estava totalmente sem razão. E eu fui desabafar em cima do Senhor. Ele falou, ainda bem que eu fui desabafar em cima do Senhor, que o Senhor é manso. Porque se fosse o pastor bravo, tinha me batido na porta da igreja e com razão. Falei, pois é, o presbítero quase que te bateu. Então, irmãos, muitas vezes a gente não sabe relevar as coisas, né? Muitas vezes alguém conversa com a gente de uma maneira mais áspera. E a gente não vai procurar saber por que a pessoa falou aquilo com a gente. Muitas vezes ela está enfrentando um problema sério e ela precisa da nossa ajuda, não da nossa briga, não da nossa contenda, mas ela precisa de ajuda. Então, queridos, pessoas invejosas não sabem cavar, mas quando você encontra água, elas querem tomar água de você. Isaac encontrou água de primeira. Os pastores chegaram e falaram, não, esse campo é nosso, essa terra é nossa, então cai fora daqui e deixa o poço para a gente. Então, Ezeque significa poço de contendas. A segunda dificuldade encontrada por Isaac. Mas Isaac vai em frente, como você e eu estamos sendo desafiados nesta manhã também, a irmos em frente. Então, porque Deus tem águas especiais para você e para mim, glória a Deus por isso. Deus tem águas especiais para você e para mim. Como reagir diante das dificuldades diárias? Verso 21, a terceira dificuldade de Isaac. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna, que significa inimizade, hostilidade. Vale de Gerar, entulhos. Ezeque, contendas. E agora, Sitna, inimizade ou inimizades. Então, irmãos, eu fiquei imaginando, enquanto estudava esse texto durante a semana, esse grupo de inimigos de Isaac ficava no pé de Isaac o tempo todo. Como os fariseus ficavam pegando no pé de Jesus o tempo todo. Como os fariseus ficavam pegando no pé de Paulo o tempo todo. Onde eles chegavam, tinha um grupo atrás. Assim eram esses inimigos de Isaac.
Porque eles sabiam que Isaac tinha a bênção de Deus. Eles sabiam que onde Isaac cavava, tinha água de primeira por causa da bênção de Deus. Da Reverendo Russell Shedd diz que Isaac tinha faro de água, né? Onde ele chegava, falava, é aqui. Mas era Deus que mostrava para ele. Então, mais uma vez, diz que eles contenderam com ele, e ele deu o nome de Sitna para aquele poço, porque significa inimizade e hostilidade. Então, queridos, Sitna, a palavra Sitna significa inimizade, acusação, briga, ódio. Tudo isso, uma palavra só. Então, é a mesma raiz, pasmem, do hebraico, de onde provém o nome Satanás, que é inimigo, adversário. A mesma raiz hebraica, de onde provém o nome Satanás. E como nós sabemos, Satanás é sujo. Ele joga sujo. Ele quer destruir a nossa vida. O Senhor Jesus diz assim: o inimigo vem somente para roubar, matar e destruir. Vejam, queridos, que lá na cruz o Senhor Jesus diz assim: eu estou com sede. E o que Satanás fez através daqueles soldados? Ao invés de dar água para ele, deram o que? Vinagre. Ele só faz coisas para atrapalhar a vida do salvo. Ele entulha o nosso poço. Ele leva a gente a pecar contra Deus, para que a gente não tenha vida de comunhão com Deus. Ele levanta pessoas para contender com a gente. Ele levanta pessoas para ter inimizade com a gente, para atrapalhar. Para atrapalhar. Inimizade, acusação, briga e ódio. Então, quando Isaac também, orientado por Deus, percebeu que aquela água ali se tornou a água do diabo, o que ele fez? Caiu fora. Caiu fora. Ele deixou aquele poço para trás. Mais um poço. Ele deixou os inimigos beber aquela água que para ele era a água da briga, do ódio, da indignação, da acusação, da inimizade. E mais uma vez, ele vai caminhar. Como nós vamos agir então, queridos? Provérbios capítulo 3, verso 4 diz assim: graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Nós devemos orar ao Senhor. Senhor, me dê graça. Senhor, me dê compreensão. As pessoas estão nervosas, estão estressadas, estão irritadas. E não é para menos, né? A situação que nós vivemos hoje. Mas você, como servo de Deus, você, como serva de Deus, se deve orar como essa oração de Provérbios: Senhor, me dê graça e boa compreensão diante do Senhor e também diante dos homens. E lute para que você não tenha inimigos. Que ter inimigos é difícil. Veja o que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12, verso 20, diz assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Sem inimizade, sem contenda, mas abençoando as pessoas. Onde Isaac passava, ele abençoava as pessoas e deixava a bênção, que era o poço com água boa. Esse é o desafio para cada um de nós também, nessa manhã. Procure cavar poços de amizades, onde você possa se refrescar com alegria,
e onde você possa abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, diz o Senhor Jesus. Quando obedecemos a palavra diante das dificuldades diárias, vamos experimentar duas coisas maravilhosas que aparecem no texto. Duas coisas maravilhosas. A primeira delas é a prosperidade. Veja o verso 22 do nosso texto, diz assim: partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Que coisa maravilhosa. Ele não ficou parado lá atrás, no meio dos entulhos. Ele não ficou parado lá atrás, no meio das contendas. Ele não ficou parado lá atrás, no meio das inimizades. Mas ele seguiu. E chegou ao local e disse: aqui nós vamos prosperar. Os inimigos ficaram para trás. Eu creio que os inimigos desistiram, falaram: não vão mais atrás de Isaac. É Deus agindo na vida do seu servo, na vida dos seus servos. Então, queridos, quando nós obedecemos a palavra, diante das dificuldades diárias, nós vamos experimentar a prosperidade. Prosperaremos, diz Isaac. E então ele chamou esse poço de Reobote. O que significa a palavra Reobote? Significa lugar espaçoso de descanso e de alívio. Ali era uma área muito especial, uma área larga, espaçosa. E mais uma vez Deus mostrou para ele que ali tinha água boa, mais uma vez, porque Deus estava ali. Ele é o Criador de todas as coisas. O Senhor falou: ó, coloquei uma água especial para você aí debaixo, pode cavar. E mais uma vez ele conseguiu a água. Se Isaac tivesse desistido, não tivesse perseverado, ele estaria lá no meio do entulho, lá atrás. Ou então estaria no meio da contenda. Ou então estaria no meio da água lá de Sitna, que é a água de Satanás. Mas ele continuou, ele perseverou. Ele não quis ficar no meio daquela água de contenda, água amarga. Mas ele continuou. E chegou até o lugar que ele mesmo disse: aqui nós prosperaremos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Se você está enfrentando essas dificuldades, não desista. Vá em frente. O Senhor está te desafiando a continuar, a não parar. Agora então Isaac teria um local espaçoso para crescer, onde seus inimigos não mais vieram perturbá-lo. Por quê? Por causa da sua perseverança. Por causa da sua perseverança. Continue a sua vida. Continue a sua luta no seu dia a dia. E o Senhor vai te dar também um lugar espaçoso, um lugar de prosperidade. Salmo 23, verso 2 e 3 diz assim: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Porque você tem de beber dessa água, e essa água tem de fluir de você, para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Isaías 12, 3 diz assim: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Por que agir desse jeito? Porque somos salvos. Por que não ficar preso lá no meio dos entulhos? Porque somos salvos. Por que não ficar lá no meio das contendas? Porque somos salvos. Por que não ficar no meio das inimizades? Porque somos salvos. E porque somos salvos, nós prosperaremos.
Assim está escrito na palavra. E em último lugar, quando obedecemos a palavra diante das dificuldades diárias, experimentamos também a promessa. Experimentamos a promessa. Versículos 32 e 33, já no finalzinho do capítulo, diz assim: Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, e disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba, poço do juramento, é o nome daquela cidade até ao dia de hoje. Novo poço, água fresquinha, água pura. Então ele deu o nome de Berseba, ou Seba, que significa o quê? Lugar de juramento, lugar de aliança, lugar de promessa. E o versículo 31 do capítulo 21, se você voltar um pouquinho, não precisa voltar não, diz assim: por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Compromisso feito entre Abraão e Abimeleque, no capítulo 21. Agora no capítulo 26 é Isaque, que está ali em Berseba. E em Berseba então ele recebe Abimeleque, o rei, novamente. O rei vem atrás dele, mas não vem para tomar nada dele, nem para tomar seus poços, mas ele vem para propor um acordo. E ele diz assim: vamos fazer um acordo. Eu não te prejudico mais, você também não me prejudica. Há uma promessa feita entre os dois ali. Versículo de diz assim, 31. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles foram em paz. Que glória, irmãos. Deus tem promessas maravilhosas para a nossa vida, para você e para mim, para a sua família e para a minha família. Naquele lugar, Isaque fez aliança novamente com o rei Abimeleque. Lembra lá atrás que Isaque aprontou com o Abimeleque, com a Rebeca, dizendo que a Rebeca era irmã dele? Abimeleque ficou chateado, falou: você vai embora daqui, não quero você aqui mais não. Então havia um choque entre os dois. Agora esse mal entendido é resolvido e ambos se arrependeram do que fizeram, Isaque e Abimeleque. Então fizeram esse acordo, esse pacto, essa aliança, ou essa promessa. Então, queridos, Berseba significa para nós um lugar de bênçãos definitivas. Por quê? Isaque não teve mais problemas a partir daí. Ele ficou ali, em definitivo. Ali é o lugar onde ele vai morrer. Então, queridos, ele fez muitas coisas importantes na sua vida. Ele venceu todas as dificuldades do dia a dia. E o que de importante ele fez diante de Deus? Versículo 25. Vamos ler juntos? 26, 25, Gênesis. Vamos lá? Então, isso não acharam não? Gênesis 26, 25. Vamos lá. Então, o que ele fez ali? Levantou um altar. Que coisa maravilhosa, irmãos. Levantou um altar. E esse levantar o altar significa vida de comunhão e compromisso com Deus. Como está o seu altar? Talvez seu altar está com as duas pedrazinhas fora do lugar. Você não tem adorado ao Senhor como Ele quer ser adorado, como Ele precisa ser adorado. Faça como Isaque. Levante o seu altar nesta manhã, para poder invocar o nome do Senhor, para poder renovar o seu compromisso diante do Senhor.
Diz também que ele armou sua tenda e cavou poços. Isso significa cuidado. Cuidado com a sua família, cuidado com o seu povo, que já era grande. A sua tribo já era grande. Então ele falou, aqui é um lugar bom, vamos ficar aqui. Então vamos cuidar. Vamos cavar poços, vamos plantar. Um lugar para rebanho, outro lugar para lavoura. E o mais importante de tudo, queridos, é o perdão. Reconciliou-se com Abimeleque. Enquanto preparava essa mensagem, estava pensando que muitas vezes a gente sofre porque a gente não sabe perdoar as pessoas que nos ofendem. E não sabe perdoar. Eu perdoei, perdoou, mas de vez em quando está trazendo isso à tona. Então isso não é perdão. A falta de perdão da nossa parte nos rouba a paz. Porque sempre ficamos remoendo o mal que nos foi feito. Isaac perdoou Abimeleque, Abimeleque perdoou Isaac. Isaac teve paz na sua vida e na vida da sua família. Muitas pessoas estão ficando doentes porque não sabem perdoar. Eu estou com fulano atravessado a minha garganta. Misericórdia. A fulano me fez isso tem 20 anos. Misericórdia. Mas como Isaac, aprenda a perdoar. Abimeleque fez mal, fez, mas eu perdoo. Isaac fez mal para Abimeleque, fez, mentiu, mas eu perdoo. Promessa, pacto, aliança. E eu concluo lançando alguns desafios para o nosso coração. Entulho. Nós devemos tirar os entulhos da nossa vida. Porque o entulho atrapalha a gente beber a água pura, que é o Senhor Jesus, que diz: eu sou a água da vida. Muitas vezes, queridos, nós não estamos bebendo água pura porque o inimigo coloca entulho na nossa vida, pecados que nós achamos que não são. Nós precisamos tirar os entulhos para poder beber a água preciosa, que é Jesus Cristo. E tirar o entulho também significa lançar fora tudo aquilo que não edifica. A segunda dificuldade de Isaac foram as contendas. Deixar de lado também. Não fique a contender com as pessoas. Lute sim pelo seu direito, claro. Isso não é contenda. Isso é você lutar pelo seu direito. As contendas é você ficar trocando gentilezas, com as pessoas, dando troco. Inimizade também não leva a lugar algum. Não leva a lugar algum. Mas abençoe as pessoas, para que as pessoas possam se refrescar com a água que flui de dentro de você. Do seu interior fluirão rios de água viva, diz o Senhor Jesus. Ao invés de inimizades, abençoe as pessoas. Que ela veja em você a água viva, Jesus Cristo, e ela queira experimentar essa água viva. Quando obedecemos a palavra diante das dificuldades diárias, experimentamos duas coisas. Primeiro, a prosperidade. Isaac cavou aquele poço e ali ele falou: aqui é lugar de ficar bem aqui. Aqui nós vamos prosperar. Um lugar largo, espaçoso, terra boa para plantar, muita água, terra boa para os meninos crescerem, sadios, um clima bom.
O Senhor nos conduz, queridos, a uma vida de prosperidade. Em último lugar, nós vimos a promessa. Nós vimos aquele acordo feito entre ele e Abimeleque, em que ele se perdoou. E após o perdão, o que Isaac faz? Ele constrói um altar. Esse construir o altar significa o quê? Vida de compromisso com Deus. Vida de comunhão com Deus. Sem entulho, sem contenda, sem inimizade. Bebendo a água pura, Jesus Cristo, que é a água da vida. Vale de Gerar, o entulho, a inveja. Ezeque, contendas, intimidação, gosto amargo, água de gosto amargo. Sitna, inimizade, água contaminada por Satanás. Ele quer de todas as formas contaminar a sua vida. Ele quer de todas as formas afastar você de Deus. Afastar você de uma vida de comunhão com Deus. Ele não quer que você estude a palavra. Ele não quer que você ore. Ele não quer que você venha à igreja. Nem ao menos você assista pelo YouTube o culto. Que assistir não é bom, bom é participar, né? A gente assiste a uma peça de teatro, é um jogo de futebol. Agora o culto a gente participa. Mesmo lá em casa. A gente participa. Cheguemos até Reobote. Aqui nós prosperaremos, disse Isaac. Porque ele não desistiu. Caminhou, procurou, até chegar ao lugar de descanso, ao lugar de alívio. Depois chegamos a Seba, que é o lugar da promessa, que é o lugar de reconstruir o altar de Deus. A nossa vida é o lugar do perdão. E eu quero encerrar lançando um desafio ao seu coração, como eu fui desafiado quando eu preparei esta mensagem. Traga suas dificuldades do dia a dia aos pés do Senhor Jesus. Você está sabendo quais são as suas dificuldades. É no seu coração, você sabe quais são. E eu desafio nesta manhã a trazê-las e colocá-las aos pés do Senhor Jesus. A primeira delas, tirar os entulhos que estão te atrapalhando de beber da água viva, que é Jesus Cristo. Como eu disse, o inimigo coloca entulhos na nossa vida. Coloca pecados na nossa vida para impedir que a gente beba da água que ele não pode beber. O Senhor quer também nos purificar daquilo que muitas vezes nos atrapalha, nos envolve, impede a nossa comunhão com Ele. Ele quer nos livrar da água contaminada de Satanás. Sitna, Satanás, água contaminada. Mas Ele também quer nos fazer prósperos. Ele tem promessas maravilhosas para a nossa vida. Nós aprendemos com Isaac que nós precisamos fazer algumas coisas. A primeira delas é fazer o quê? Verso 25. Vamos lá? O que ele fez? Verso 25. Levantou um altar. É a restauração da nossa vida de comunhão com Deus. Do nosso compromisso com Deus. Depois ele mandou cavar mais poços. O cuidado para ter alimento, para ter água para o rebanho. E em último lugar, perdão.
Ele perdoou Abimeleque e foi perdoado. E pôde viver uma vida tranquila. Já não tinha mais preocupação. Porque humanamente falando, Abimeleque estaria protegendo Isaac. Então, a partir de agora você está protegido pelo reino de Abimeleque. Mas quem protegia era Deus, não era Abimeleque. Perdão traz cura, traz restauração.